glória, o poder e a majestade, amém? Se não fosse pelo Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui, amém? Eu estou feliz, irmãos, de poder estar aqui pela primeira vez nesse país, nesta congregação. Estou feliz de poder estar na casa do pastor Ronaldo, a pastora Luciene, que tem me recebido com muito amor e carinho. Muito obrigado, pastor. Sem demagogia, eu louvo a Deus pela vida do senhor, da sua família, de toda a sua esposa e de toda a sua casa, amém? Louvo a Deus pela vida também da missionária Lindoelma, que foi uma ponte, juntamente com a irmã, para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigado, irmão, pelo esforço, pelo carinho. Estamos ali em Portugal e estamos aqui embaixo da bênção do nosso pastor presidente, do nosso pastor local, pastor presidente Robson Ferreira, pastor local Jaime do Espírito Santo. Congregamos na Assembleia de Deus Ministério ADEF. Estamos aqui embaixo da bênção deles, amém? Trago um abraço e que Deus vos abençoe. Irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para mim e para você, mas eu vou apenas louvar a Deus com um louvor. Ainda temos um tempo. Eu tenho uma palavra rápida, mas porém objetiva para os nossos corações. Vamos louvar esse louvor. Elielton John, o escolhido. Coloque aí, fazendo um favor para nós, que nós vamos estar louvando a Deus com este hino. A garganta, irmãos, eu estou um pouquinho rouco, gripado. Os irmãos me perdoem. Hoje já pregamos pela manhã e foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Se o irmão puder me dar um pouquinho de retorno no microfone, eu vou agradecer, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível quando Ele quer. Oh, aleluia. Tudo Ele faz por mim, por você. Você pode levantar uma das suas mãos e agradecer a Ele, porque nós estamos aqui nessa tarde. Oh, que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele. Chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível. Oh, aleluia. Tudo Ele faz e Ele vai continuar fazendo, amém? Eita glória, a Deus a honra,
A Deus a glória, amém? Assim como nós estamos em pé, vamos abrir a poderosa palavra do Senhor, amém? Os irmãos que têm aquele fundo abençoado, deixa Deus usar vocês, irmãos, amém? Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus, irmão. Estivemos em um culto abençoado nesta manhã, aonde Deus fez grandes coisas ali naquele lugar, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, o capítulo 15, o versículo de número 21 apenas. Estamos num culto de missão, é verdade, e foi-me passado uma temática, mas eu não vou fugir da linha de raciocínio de missão, porque antes de qualquer um de nós fazer missão, precisamos ter um encontro com Deus. Evangelho de Jesus, escrito por São Marcos, capítulo 15, versículo de número 21, apenas esse versículo. São Marcos, capítulo de número 15, apenas o versículo de número 21. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz misericórdia, eu te espero. Aleluias. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 15, somente um versículo da palavra, o versículo de número 21. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 15, versículo 21. E obrigaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, que carregasse a cruz. Pode tomar o teu assento nesta noite, ou nesta tarde, noite. Vira para o seu irmão e diz para ele: Deus tem uma palavra para nós aqui. Foi fraco, irmão. Fala para o seu irmão: Deus tem uma palavra para nós aqui. Eu vou alegrar o seu coração. Você sabe que o culto ele divide-se em duas partes. Talvez você saiba, mas eu vou fazer você só relembrar. O culto é dividido em duas partes. A primeira parte do culto é o culto sacerdotal. O que é o culto sacerdotal, Marcos? É quando os irmãos da banda louvam, quando as crianças louvam, quando a pastora louvou, quando você orou, quando você ofertou. Tudo que você fez até agora foi o culto sacerdotal. E qual era a função do sacerdote no Velho Testamento? Era pegar tudo aquilo que estava embaixo e mandar para cima para Deus. A função do sacerdote no Velho Testamento era pegar aquilo que estava sendo oferecido embaixo e mandar para cima para o Senhor. Em contrapartida, a segunda parte do culto, preste atenção que isso aqui é forte, irmão. Não estou pregando, só estou te dando uma instrução. A segunda parte do culto é a parte profética do culto. É onde Deus usava os profetas, os famosos, os nabiim de Deus. E qual era a função do profeta? Se na primeira parte do culto sacerdotal, a função do sacerdote era pegar o que estava embaixo e mandar para cima, na segunda parte do culto, que é a parte do culto profético, é pegar aquilo que está em cima e trazer para baixo. Ah, você perdeu uma oportunidade de dar glória a Deus, porque se até agora você pediu: Deus, eu quero uma resposta, eu quero que a porta se abra, eu quero que o milagre aconteça na minha vida, e se você acredita que eu estou aqui como um profeta de Deus, eu vou pegar a resposta lá de cima e vou trazer para baixo para entregar, mas você não vai sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir pregar essa palavra, mas eu vou tentar, porque eu sinto uma glória nesse lugar. E eu fiquei sabendo que tem um varão ali, é Júnior o nome dele, né? É lá pertinho da minha cidade, lá no Espírito Santo, lá de Mantenópolis, dá aproximadamente 26 quilômetros da minha cidade, que é Pancas, e ele mora pertinho, eu fiquei sabendo. Deus abençoe a sua vida, tá, meu filho? Oh, glória. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Preste bastante atenção. Se você não dá glória a Deus,
enquanto eu estiver pregando, amém. Eu quero que você entenda a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você vai dar glória, porque essa palavra Deus colocou no meu coração, e não tem como você não glorificar a Deus. Eu sou um pregador, gosto de pregar contando história. Então eu vou contar uma história para você aqui hoje. Vou narrar uma história dentro da palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto que nós lemos. Se você ler, você vai ver somente o versículo 21, que vai falar desse homem por nome Simão Cirineu. E eu sou um tipo de leitor da palavra do Senhor, que quando eu, olhando a palavra do Senhor, eu vejo alguma coisa que para mim é diferente, eu procuro entender o que está ali, porque se você procurar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver mais falar sobre Simão Cirineu. E a Bíblia diz que Simão Cirineu, ele ajuda a Jesus a carregar a cruz. E quando eu estava estudando essa palavra, eu quis saber, meu Senhor, por que esse homem só fala um versículo da palavra aqui e chama ele de Simão Cirineu? E quando eu começo a estudar sobre Simão Cirineu, a palavra Cirineu não é o seu sobrenome. Por exemplo, o meu nome é Marcos Venâncio, ou seja, eu tenho um sobrenome, você também tem o seu sobrenome. Mas quando você lê Simão Cirineu, a palavra Cirineu é um codinome, é da onde ele morava, aleluia. Mas antes de eu te explicar quem é Simão Cirineu, deixa eu narrar uma história para você. A Bíblia vai dizer para nós no livro do Gênesis, que quando o homem ele cai, que quando o homem desobedece ao Senhor, a Bíblia diz que ali Deus vai fazer agora uma promessa, e ele começou a distribuir ali algo para o homem. Ele disse: olha, homem, por causa da sua desobediência, a partir de hoje, para você se alimentar vai ter que ser do próprio suor do seu rosto. E ele disse para a mulher: você, mulher, por causa da desobediência, as dores que você tem vai ser umas dores que vai aumentar, ao ponto de você quase não suportar. E ele disse para Satanás, que era ali no Éden chamada da serpente, ele disse para a serpente: e para você, serpente, ainda vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Você não está entendendo, vou falar de novo. Deus disse para a serpente: vai nascer um da semente desta mulher, ele vai esmagar a sua cabeça. E dali então, todo homem que nascia, Satanás fazia com que ele pecasse. Veio Abraão, pecou. Veio Noé, pecou. Veio Moisés, pecou. Todos os homens pecaram. Um certo dia Maria estava desposada, noiva, e o Espírito Santo aparece para ela e disse: olha, do seu ventre vai ser a promessa que foi prometida lá atrás, a qual o profeta messiânico, por nome de Isaías, ele profetiza cerca de 750 anos. Ele disse: olha, o nome do menino que vai nascer vai ser maravilhoso, o nome dele vai ser Emanuel, o nome dele vai ser o príncipe da paz, o nome dele vai ser o alfa, o ômega, o princípio, e também vai ser o fim. Ele disse que o nome do menino seria Emanuel. E a palavra Emanuel, meu pastor, ela significa Deus conosco, não é verdade? E se eu te falar que a palavra Emanuel é muito mais forte do que Deus conosco? Porque a palavra Emanuel, lá dentro do grego, ela é dividido em men-el. A palavra in, dentro. A palavra men é homem, e a palavra el é Deus. Aí quando você junta a frase, você vai ver Deus dentro do homem. Você perdeu a oportunidade, não. Eu vou falar de novo. Ia nascer um que está dentro de você. É Deus dentro do homem. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. E Ele está aqui nesta noite, nesta tarde, para poder abençoar as nossas vidas. O menino nasce por nome de Jesus. O objetivo dele era se entregar à morte. Não vou demorar muito porque a hora não vai dar. O propósito de Jesus era nascer, fazer discípulo, se entregar à morte, porque o preço era muito caro para ser pago. Eu não aguentava pagar o preço. Pastor Ronaldo não aguentava pagar o preço. Júnior não aguentava pagar o preço. Aí Jesus lá no céu disse para o Pai: Pai, eu vou pagar o preço.
Ah, você não está entendendo. Eu vou falar de novo. Ele disse: Pai, eu vou descer. Rabadacaio calavassúbia. Eu desço na terra para Júnior não descer para o inferno. Eu desço na terra para Marcos não ir para o inferno. Eu desço na terra para Ronaldo não descer para... Eu vou descer, eu vou desfazer de toda a minha glória, mas eu vou descer lá. E Deus disse: então tá bom, meu filho, eu só tenho você, mas desce lá então. Eu sinto uma glória nesse lugar, irmãos. Eu sinto uma graça nesse lugar. E era necessário ele desfazer de toda a sua glória, porque ele é príncipe, ele é rei, é majestade. Então ele disse: eu vou desfazer de tudo que eu tenho aqui, e eu vou descer lá. Ele desce. Quando ele nasce, ele não tem nenhum hospital para nascer, não tem nenhum hotel, nenhuma estrela, quem dirá 5. Ele vai nascer dentro de uma manjedoura, dentro de uma estrebaria, dentro de um curral. Mas ele veio. Eu não sei se você está sentindo uma presença, mas eu estou com o corpo todo arrupiado aqui, irmão. Eu estou com vontade de pular. Eu vou deixar 1 minuto para você adorar a Deus. Só quem veio para adorar, 1 minuto para você. Se você quiser levantar, eu não sei, quiser correr, fica à vontade, porque Deus está aqui nesta reunião. Mas na época que Jesus nasceu, tinha hospedaria. Eu vou falar o que Deus me disse aqui agora, tá, irmãos? Isso aqui veio agora. Meu esboço está aqui, eu não sou igual o pastor que tem tablet, não. Eu sou da moda antiga, caderninho ainda, tá? Aqui, ó. Naquela época, meu irmão, tinha hospedaria sim. Eles que não quiseram deixar Jesus nascer, não quis deixar que Maria entrasse ali, mas já era propósito. Aquela hospedaria daquele dia perdeu uma oportunidade ímpar de poder receber o Salvador dentro do seu estabelecimento. E Deus está me dizendo aqui nesse momento, irmão, eu vou falar. Deus está me dizendo aqui, ó, tem pessoa que está aqui dentro, está perdendo a oportunidade de glorificar o meu nome. Eu estou aqui, assim diz o Senhor. Pode se soltar, irmão. Ah, mas eu sou novo convertido ainda. Eu aceitei Jesus ontem. É a primeira vez que eu venho aqui. E daí? Essa casa é de Deus. Esse lugar é de Jesus. Pode adorar a Ele nesse lugar. A função de Jesus era nascer, formar discípulos, salvar o povo. Ele faz tudo isso. Nasce, cresce, surpreende as pessoas, porque como ele era judeu, ele tinha que passar por uma escola, ele tinha que passar por uma prova, que era a prova chamada pelo Bar Mitzvah, que com 12 anos, ele vai ser apresentado diante de 70 doutores, porque o seu pai José e a sua mãe Maria deixou ele para trás, e agora tem 70 doutores que está de boca aberta, coisa, mas da onde vem essa sabedoria? Da onde vem tanta sabedoria, tanta inteligência, não sabendo ele que aquele menino era o próprio verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é Jesus. 70 doutores de boca aberta, querendo colocar a mão no ombro direito dele, dizendo assim: você está aprovado, porque o costume era mão no ombro direito para aprovação e mão na mão para reprovação. 70 doutores disseram: peraí, deixa eu pôr a mão no ombro direito desse menino para aprovar ele, porque ele é doutor, ele pode fazer discípulo, está aprovado, apto. Aí Jesus, com 30 anos, aparece onde? Nas margens do Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. 3 anos de ministério, ele forma os discípulos, salva, cura, liberta, ressuscita, transforma. Com 33 anos de idade, eu vou começar a pregar agora.
Eu narrei uma história resumida para você, porque se fosse contar não dava tempo. Mas eu narrei uma história que é conhecida de todos nós. Preste atenção agora no que eu vou começar a pregar. Com 33 anos de idade, Jesus vai ser vendido por um dos seus que estava junto com ele, por nome Judas Iscariotes. Entregou ele na mão dos malfeitores. Jesus está lá no monte chamado o Monte Getsemane. A palavra Getsemane no original significa o lugar de prensa. E foi naquele lugar, preste muita atenção, por favor, irmãos, em nome de Jesus. Quando Jesus está ali, ele convida Pedro, Tiago e João e disse para os outros discípulos: vocês ficam aí, mas vem aqui comigo, Pedro, Tiago e João. Não é que Jesus fazia acepção de pessoa, porque é dessa forma, amor. É desse jeito. Você quer ser chegado a Deus? É só você buscar Ele. Tem pessoas que estão mais próximo de Deus. Não é que Deus está mais longe de pessoas. Tem pessoas que estão mais próximo de Deus. Tem pessoa que ora mais, jejua mais, consagra mais, pede mais. Então é normal isso. Então Pedro, Tiago e João, eles tinham mais intimidade com Jesus. Então era onde eles se aproximavam mais do Senhor. Preste atenção. Lá no Monte Getsemane, Jesus está lá. E quando de repente chega quem? Judas Iscariotes, juntamente com os malfeitores, para prender Jesus. Ele já tinha entregado Jesus, já tinha vendido o nosso mestre, mas já era tudo propósito de Deus. A Bíblia vai dizer que lá no Monte Getsemane, Jesus ele vai passar por um fenômeno que a medicina chama de hematidose, que é quando a pessoa soa gotas de sangue, e aquele sangue ele caiu na terra. E você sabe por que a terra ela geme tanto dessa forma? Existem pessoas que eu tenho certeza que já falou para você, mas o porquê que tem pessoas inocentes que pagam? Por que tem tantos lugares que tem terremoto, maremoto, destruição? Por que tantas crianças morrem? Por que disso? Por que daquilo? É o pai cobrando a inocência do filho. Porque o sangue inocente de Jesus, Jesus foi inocente. O sangue inocente de Jesus caiu na terra. Quando ele estava lá no Monte Getsemane, o sangue inocente de Jesus caiu sobre a terra lá quando ele estava sendo crucificado. Então Deus está cobrando da terra o sangue inocente do filho. Eu tenho certeza que se alguém fazer um mal contra o seu filho, mesmo você sendo crente, você vai se irar, você vai querer cobrar, você vai ir atrás. E dessa forma é Deus. Deus está cobrando da terra o sangue inocente do filho. Pegaram Jesus e agora levaram Jesus para dentro de Jerusalém. Levaram Jesus para um local aonde Herodes o Grande tinha construído um local por nome de Fortaleza Antônia, porque ele tinha um amigo que se chamava Marco Antônio, e ele batizou uma das fortalezas por nome de Fortaleza Antônia. E naquela época o prefeito da província era Potifar. Tiraram Jesus, levaram ele, subiram ele por uma via chamada de Via Dolorosa. Ao chegar na Fortaleza Antônia, eles trocaram a veste de Jesus e colocaram vestes de escravo. Teceram uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça, mas era necessário que Jesus fosse crucificado fora de Jerusalém. A Jerusalém antiga naquela época dividia-se em aproximadamente só 3 bairros. Era o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro árabe. Aqui, Jesus está lá, na Fortaleza Antônia, sendo açoitado pelos os soldados de Potifar. Em contrapartida, Simão Cirineu está lá em Cirene, porque Cirineu, como eu disse para você, era da onde ele era. Um vilarejo que ficava ao sul da África do Norte, por nome de Cirene. E ali, antes daquele lugar ser chamado Cirene, há alguns anos atrás, se chamava o reino de Sabá. Sabá, quando você junta, você vai ver que ali houve uma rainha por nome de Rainha de Sabá. Você tem que ficar ligado,
porque essa mensagem é um quebra-cabeça. Se você desligar um minuto, você não vai entender nada. Então Cirene, antes de ser Cirene, era uma colônia que se chamava a colônia de Sabá, porque havia uma rainha por nome de Sabá. E essa rainha, ela ouviu falar de um homem por nome Salomão. Salomão foi o terceiro monarca dentro de Jerusalém. Salomão foi quem inaugurou o templo. Salomão foi quem ofereceu o sacrifício para o Senhor. A Bíblia diz em Crônicas, se você começar a ler, você vai ver que no dia do sacrifício, Salomão, ele oferece para Deus, aproximadamente no holocausto, cerca de 1.500 animais de sacrifício para o Senhor. Quando Salomão acaba de construir o templo, ele edifica, porque havia uma promessa. Deus disse para Davi: Davi, não vai ser você que vai fazer o templo, será o seu filho, porque nas suas mãos tem sangue, e eu quero alguém para fazer minha casa, alguém que não seja igual a você. Então a Bíblia diz que Salomão vai inaugurar o templo, e a Bíblia diz que ele fez tudo conforme Deus tinha pré-estabelecido para ele. Ele fez todos os detalhes. Ele convocou os sacerdotes, os levitas, colocou a arca e adorou o Senhor. A Bíblia diz que naquele dia a glória foi tão grande dentro daquela casa, evangelista Júnior, que a Bíblia diz que a glória tomou tanto aquela casa que quem estava pelo lado de fora não conseguia entrar, e quem estava por lado de dentro não conseguia sair. Eu vou falar uma coisa para você: tem uma glória aqui dentro nesse lugar. Eu quero dizer para você com toda certeza que o mesmo Deus que desceu no templo aquele dia onde Salomão edificou é o mesmo que está aqui. Ele pode batizar, ele pode curar, ele pode encher a sua casa. E quando Salomão, pastor, acaba de fazer todo o sacrifício, ele vai dormir. E a Bíblia diz que o próprio Deus se apresenta no quarto para ele de Salomão. Eu gostei tanto da sua atitude, o próprio Deus, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando você lê a Bíblia e está dizendo o anjo do Senhor, é uma teofania. Teo é Deus, fania é manifestação. Então a teofania de Deus é Deus se manifestando. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para Salomão e disse: Salomão, eu gostei tanto daquilo que você fez, que eu vou fazer um negócio com você, eu vou fazer um trato. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Salomão poderia pedir muitas coisas naquele dia, mas Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo. E Deus disse para ele: eu me alegrei de ti. Eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar inteligência, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, eu vou te dar tudo que você não me pediu, porque você me pediu algo diferente. Que eu estou sentindo aqui, irmão. E a Bíblia diz que após Deus visitar ele, que ele pega essa sabedoria que Deus deu para ele, a história vai dizer para nós que a sabedoria dele começou a chegar nas portas do Egito, a sabedoria dele começou a chegar nas portas de Ramate, a sabedoria dele começou a chegar em Cirene e chegou lá em Sabá. Quando a sabedoria, a notícia que Salomão era o homem mais sábio do Oriente, mais rico e mais poderoso, a rainha de Sabá, evangelista Júnior, ela quis saber. Ela disse: não é possível que a sabedoria desse homem é tanto assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir, preste atenção, irmão, eu vou reunir aqui um aglomerado de pessoas e crianças. Vou pegar umas carroças, os meus jumentos montesos, os meus cavalos, e eu vou lá. Eu quero ver se esse Salomão, ele é mesmo, de fato, um homem sábio, um homem rico e um homem inteligente. Quando ela começa a chegar, ela diz: eu vou impressionar ele. A história diz que ela vai levar para ele, aleluia, ela vai viajar aproximadamente 1.600 quilômetros, uma trajetória de aproximadamente 75 dias de viagem.
Quando ela vai, ela não leva só criança, ela não leva só o sábio que tinha lá no seu reinado. A história diz que ela vai levar para impressionar Salomão, pastor. Ela queria impressionar, disse: eu vou levar 4 toneladas de ouro e vou levar para ele, eu vou impressionar ele. Quando ela chega, que ela avista o palácio de Salomão, aleluia, que era dividido, aleluia, em 3 partes, que tinha o lugar aonde Salomão, ele fazia o seu sacrifício. Ela começa a observar e ver, mas peraí, que negócio é esse? Que grandeza é essa? Ela fica encantada. Ela começa a ver que Salomão é um homem muito rico, e ela vai oferecer para Salomão: Salomão, aqui está, eu trouxe de presente para você 4 toneladas de ouro. Salomão disse: não, minha filha, pode ficar tranquilo, leva para a sua cidade, tem mais, eu vou te dar 10 toneladas de ouro para você levar para lá de presente. E Salomão começa a apresentar para ela a sala do banquete, a sala do trono e a sala do tesouro. Ela fica impressionada. Ela está vendo que a grandeza de Salomão, ela não consegue mais indagar. Agora ela quer indagar o que? A sabedoria. Ela quer saber se Salomão é sábio, porque a riqueza ela está vendo. A história diz que Salomão tinha aproximadamente 12.000 cavalos e cavaleiros, todos eles com franjas romanas e banhadas a ouro. E a Bíblia diz que quando Salomão ia para o rio se banhar, formava uma fileira, 6.000 cavaleiros de um lado, 6.000 cavaleiros de outro, e ele ia para o rio. E aproximadamente entre as 10 e as 11 e ao meio-dia era a hora que ele voltava. Por que eu sei? Porque a Bíblia vai dizer que ao sol do meio-dia reluzia ali aonde Salomão estava. Então ela está impressionada com tudo aquilo que ela está vendo. De peraí, esse homem, a grandeza dele não tem como mais eu indagar. Agora eu vou saber se esse homem é de fato mesmo sábio. Ela disse: Salomão, a sua grandeza não tem como mais indagar. Eu quero saber se você é sábio. Eu tenho 2 enigmas para você que até hoje ninguém lá em Sabá conseguiu desvendar para mim. Salomão disse: pode mandar o primeiro. Ela disse: Salomão, eu quero que você fale para mim qual é a fonte que jorra a água doce e a água amarga. Só que essa fonte, Salomão, ela não nasce nas pedras, ela não nasce nas matas, ela também não é das cachoeiras, mas é uma fonte que jorra água doce e água amarga. Salomão disse para ela: mas essa é muito fácil. Essa fonte que a senhora está se referindo é os olhos humanos, é os olhos, aleluia, da humanidade. Por quê? Porque quando a luta vem, pastora, quando a senhora chora na tristeza, a lágrima, ela é uma lágrima amarga. Mas essa mesma fonte amarga, quando você chora por causa da tristeza, quando a vitória vem pelo amanhã cedo, essa mesma fonte, ela vai jorrar água de alegria. É água doce. Ela fica espantada. Ela disse: mas que sabedoria é essa? Eu tenho mais um enigma, Salomão, para você desvendar. Está vendo, Salomão? Eu trouxe algumas crianças para mim. E essas crianças que estão ali, Salomão, estão todas encapuzadas. Salomão, eu quero que você olhe para essas crianças e me diz quem é homem e quem é mulher. A história diz que Salomão ordena o copeiro: pega para mim bacias com água, coloca ao pé de cada criança. E assim fez. Quando a bacia está no pé das crianças, Salomão disse para as crianças: lavem as mãos e seque-as. As crianças molham a mão. Algumas delas secam a mão na roupa, ou no lenço, ou na túnica. E alguma das crianças apenas balançava a mão para se secar. Salomão disse: todas aqui estão com as vestes molhadas, com as túnicas molhadas, são as mulheres. Porque é costume da mulher molhar a mão e secar na roupa. O homem apenas balançava. Ele disse: os meninos que estão com a mão, aleluia, molhada, são meninos. A história diz que ela cai desmaiada. E Flávio José vai dar o nome para ela.
Flávio José chama a rainha de Sabá de Micaula. Ele disse que Micaula cai desmaiada, e quando ela levanta, quando alguém acorda ela, ela disse: não há no Oriente, não há na terra, não há em lugar nenhum desse mundo alguém que tenha tanta sabedoria como o Deus de Salomão, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, que capacitou esse homem. E ela quis levar para Sabá tudo aquilo que ela aprendeu. É nesse momento que vai constituir uma aliança. E dessa aliança, uma estirpa judaica nasce. Cerca de 950 anos depois, aparece Cirineu. Cirineu veio de uma estirpa. E agora, por ele ter uma estirpa da tradição judaica, e todo judeu, ele tinha que uma vez na vida ir a Jerusalém. Ele tinha que participar pelo menos de uma das 3 festas em Jerusalém: Pentecoste, da Páscoa e dos pães asmos. Ele tinha que ir. E Cirineu, ele escolheu o dia da Páscoa para poder ir. Isso aqui é forte. E no período da Páscoa, um cordeiro pascual tinha que morrer para o sacrifício. E todo judeu, quando ia participar da cerimônia, ele preparava, o evangelista Júnior, uma roupa de linho branquinha, impecável. A Bíblia diz que Simão tinha uma família. Ele era pai de Alexandre e era pai de Rufo, ou Rufo e Alexandre. Rufo o primeiro, Alexandre o segundo. Preste atenção, irmão, já estou terminando. Mas segura aí mais um pouquinho, só para você entender. Então, quando ele vai fazer essa viagem de aproximadamente 1.600 quilômetros, ele deixa a família em casa. E ele foi para Jerusalém para poder participar de um ritual que estava aqui a acontecer. Preste atenção. De um ritual que iria acontecer dentro do templo em Jerusalém. E qual era o ritual? Só poderia entrar homens. As mulheres não podiam entrar. Entrava todos os homens vestidos de branco. Na porta da entrada havia um ajudante do sacerdote. E a pessoa que ia passar pela porta, com a roupa já vestida, com a túnica branca vestida, a roupa de linho branco, o ajudante do sacerdote examinava o homem de ponta a ponta. Não poderia haver uma mancha sequer na sua roupa, para ele entrar para dentro do templo, para poder participar do sacrifício. Então ali está todo mundo de branco. E Simão viajou 1.600 quilômetros para vir para Jerusalém, para poder participar desse ritual. A história diz que era um altar dentro do templo, de aproximadamente 2,80 metros de altura. O sacerdote, ele pegava um cordeiro limpo, puro, sem mancha. Todos os homens de branco embaixo. Ele pegava um animal, trazia o animal, colocava sobre um altar. E todo mundo percebendo isso, ele pegava uma espécie de uma navalha, cortava a jugar daquele animal, pegava ele pelas 2 patas traseiras, levantava de ponta cabeça, até o sangue todo descer dentro de uma bacia. Após o sangue descer dentro daquela bacia, o sacerdote pegava uma ponta de madeira, e ele pegava uma planta que o salmista disse no Salmo 51, no verso 7, ele disse que ele pegava uma planta chamada de isopo. Essa planta, por nome de isopo, ela tinha um poder de absorção muito grande. Então ele pegava uma ponta da madeira, pegava nessa planta, ia dentro daquela bacia cheia de sangue, levantava até o sangue escorrer na madeira e cair no chão. Depois que o sangue era escorrido e a planta está cheia, preste atenção, ele chegava na ponta do altar e começava a fazer bem assim, ó. Começava a sacudir aquela planta. Está todo mundo embaixo com a veste branca. Era normal sujar a roupa de sangue. E quando caía uma gotinha de sangue,
na vestimenta de quem estava embaixo. Ele olhava para o céu, agradecia a Deus, porque era como se ele tivesse recebido um troféu. E aquela gotinha daquele sangue era um prêmio incalculável para o judeu naquela época. Então, quando Simão sai lá de Cirene, ele traz dentro da sua mala e deixa em casa Alexandre e Rufo e a sua família. Então ele coloca dentro de uma mala essa roupa. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra por uma das portas de Jerusalém, que naquela época era aproximadamente 12 portas. Então ele vai entrar pela porta do campo. Existem pessoas que pregam, diz que Simão estava vindo do campo, que estava trabalhando. Não é, é porque ele entrou por uma das portas, chamada Porta de Damasco. E a Porta de Damasco dava de frente para o bairro árabe. O bairro árabe era o bairro das plantações, era onde tinha, aleluia, a semente, era onde as pessoas cultivavam. Então ele entra pela porta do campo, que dava acesso à saída, aleluia, da porta de Damasco. Então quando ele entra, Jerusalém é uma cidade pequena. Quando ele entra, que ele entra pela direita, a história diz, ele entra pela direita. Quando ele vira para a esquerda, ele veste a sua roupa. Ele veste a sua roupa toda branquinha. Só que o templo era próximo da Fortaleza Antônia. Cireneu não conhece Jesus, não sabe quem é Jesus. E quando ele vai subir a via, ele observa lá em cima 12 pontas de espada e de lança, 6 de cada lado. E ele vê um alvoroço dizendo: mata-o, crucifica-o, prende-o, faz isso. E ele começa a observar uma ponta de madeira subindo e descendo, porque era Jesus que estava descendo com a madeira para ir ser crucificado. Então quando ele vai descendo, que ele vai subindo, Jesus está descendo, mas ele não conhece quem é Jesus. Jesus está todo ensanguentado, preste atenção, irmão. Jesus está todo ensanguentado, evangelista Júnior. E Simão Cireneu, ele quer subir para o sacrifício, para pegar uma gotinha do sangue do Cordeiro Pascual que ia representar. Só que quando ele está subindo, está descendo alguém que ele não conhece, está todo ensanguentado. E a história vai dizer que ele para. Ele disse: eu vou parar aqui, eu vou deixar essa multidão passar, para eu poder subir, para poder participar do ritual. E a Bíblia diz que quando ele está parado, parece que eu vejo Jesus caindo aos pés dele. E o soldado pretoriano olhou para ele e disse assim: ei você aí, a Bíblia diz que constrangeram ele. Diz assim: ei você aí, ajuda o condenado. Ei você aí, ajude ele. Só que Simão, irmão, ele está com a roupa branca, ele não pode sujar a roupa, porque ele tem que subir para participar do ritual. Eu vou imaginar agora Simão Cireneu coçando a cabeça: mas se eu ajudar esse homem que está todo sujo de sangue, eu vou sujar minha roupa. Tem alguém que está ligado, podia ter dado um glória. Ele diz: se eu ajudar esse homem que está todo ensanguentado, eu vou sujar minha roupa, eu vou perder o troféu lá dentro. O soldado diz: ei você, ajuda ele. A Bíblia diz que constrangeram, ele foi obrigado. Ele não teve outro jeito. Lembra do costume judaico que eu te falei? Que a aprovação do menino que estudava dos 5 aos 14 passava pelo bar mitzvah. Se fosse aprovado, era mão no ombro. Se fosse reprovado, era mão com mão. Aprovado, estava apto a constituir discípulo. Se tivesse reprovado, mão na mão. Se errasse uma das perguntas dentro do bar mitzvah, era reprovado e poderia trabalhar, constituir família, servir Jesus, mas não serviria para representar o clã da sua família e muito menos fazer discípulo. Jesus tinha sido aprovado com 12 anos no bar mitzvah, que 70 doutores desceu, colocou a mão direita no ombro dele e disse assim: você está apto para fazer discípulo. Quando constrangeram Simão Cireneu que Jesus cai, e quando Simão vai ajudar Jesus, a história diz que Jesus, para se levantar, pastor, me permite, Jesus para se levantar, ele pega a mão, vai no ombro direito de Simão, apoia e se levanta. A marca da mão está ali, aleluia, direito.
Simão está sem entender nada, pastor. A Bíblia diz que, a história diz que aproximadamente 50 metros, 50 passos, Simão carregou a cruz para Jesus, ajudou ele. Quando termina, ele devolve o madeiro para Jesus novamente. Simão não tem um relógio, não tem um celular, não tem um smartphone. Ele olha para o sol para ver se dá tempo dele subir para poder participar do ritual que estava acontecendo lá dentro, para pegar uma gotinha do sangue na sua roupa. Aí ele olha para cima, Júnior. Ele olha para o sol. Ele vê que o sol já se pôs. Ele pensa, já passou a hora, já perdi o horário. E quando ele olha para a sua roupa está toda ensanguentada. Ele disse assim, mesmo se a hora desse para eu entrar, o ajudante do sacerdote não me deixou eu entrar na porta, porque eu estou completamente encharcado. O que ele faz? Tira a roupa, põe na mala e vai voltar embora. Triste. Não sabe quem é que estava acontecendo. Não conhecia a história. Mas ele tinha um filho que se chamava Rufo, que tinha estudado no Bar Mitzvah. Conhecia, sabia quem era Jesus. Aí ele volta para casa. Quando ele chega em casa, a família está querendo ver uma gotinha do sangue, pelo menos uma manchinha na roupa dele. E ele chega em casa, triste, de cabeça baixa, e a família pergunta, e aí pai, como é que foi lá? O senhor conseguiu receber a gotinha do cordeiro que foi imolado, que foi morto, que o sacerdote o imolou? O senhor recebeu a gotinha do sangue do cordeiro simbólico? Segura aí para você dar glória, segura aí. Simão olha triste para os meninos, para a esposa, e disse assim, eu não consegui. Mas por quê, pai? Olha, quando eu cheguei em Jerusalém, eu troquei a roupa, coloquei minha roupa branquinha, estava passadinha, estava tudo preparado. Mas quando eu vou subir a via para entrar no templo, estava descendo um homem, e eu ouvia só uma gritaria, mata, o prende, crucifica, esse é o rei dos judeus, eu não sei quem, e eu não consegui entender nada. Só que tem um porém, o soldado me obrigou a ajudar aquele homem. Eu não consegui entender nada, mas eu fui obrigado, sujei minha roupa toda. Aí Simão, ele começa a imaginar e ele conta para os filhos. Mas eu percebi uma coisa naquele dia, preste atenção, irmão, isso aqui é forte demais. Simão disse, eu percebi uma coisa naquele dia, que aquele homem que desceu, ele não abria a boca para falar nada. Eu consegui perceber isso. Como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Aí Rufo, que estava estudando na escola do Bar Mitzvah, ele disse, espera aí pai, como é que é o negócio? Como uma ovelha muda, foi levado para onde? Filho, como ovelha, ele não abria a boca para nada. Aí Rufo vai lá, em Isaías 53, abre a ver, como ovelha muda, foi levado para o pai, fala de novo. Filho, como ovelha muda, ele foi levado. Aí vai lá em Isaías 53, como ovelha muda, ele foi levado para o matador. Ô pai, o senhor pode falar mais uma coisa? Posso sim, filho. Aquele homem estava todo ensanguentado. As pessoas estavam julgando, as pessoas estavam criticando. Porém, quando ele ia andando, que as pisadas de sangue ficavam para trás, as pessoas que vinham atrás dele, elas quando pisavam naquele sangue que estava sendo derramado, elas mesmo testificavam, dizendo que tinha recebido algo diferente e que tinha sido curado. Ou seja, pelas suas pisaduras as pessoas se... Aí ele vai lá e diz, como é que é? Pelas suas pisaduras vamos sarar. Rufo estava estudando, Rufo sabia de quem estava falando.
Aí ele disse, Senhor, ele disse, pai, fala mais, pai. Deixa eu ver essa roupa aí, pai, deixa eu ver um negócio aí. Quando, aleluia, Simão abre a mala, que coloca, aleluia, aquela roupa em cima da mesa, quando o Rufo olha a marca da mão no ombro direito de Simão, que ele vê a roupa branca toda ensanguentada, Rufo olha para o pai e disse, pai, era ele. Pai, era ele, pai. Era ele quem, filho? Era ele. Era Jesus, o Jesus Cristo, a qual os profetas profetizaram. Era ele, pai. Acabando que Stefordia, Caio Sonde, Eleio sai de Cabio de Vargas Súbia. Ele disse, pai, era ele. Era ele de quem os profetas profetizou e disse que da semente de uma mulher nasceu um que vinha, pai, para poder fazer discípulo, para escolher pessoas, para poder salvar. Se coloca de pé nessa noite, fazendo um favor, já passei do meu horário. Se põe de pé. Agora olhe para cá. Quando Simão disse que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, que Rufo vai lá em Isaías e disse, como ovelha muda foi levada para o matadouro. Ele disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa. Simão viajou 1.600 quilômetros de distância para receber uma gotinha de sangue na sua veste, de um cordeiro que era o símbolo do ritual, porque tinha que morrer o cordeiro para poder participar do sacrifício. Só que Deus conhecia o propósito do coração de Simão, sabia que ele tinha viajado com sinceridade para receber aquele prêmio. Ele disse, ao invés de você receber, Simão, uma gotinha do cordeiro que vai ser imolado lá dentro, eu vou te encharcar com o sangue, aleluia, do verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem mais, Simão, a partir de hoje, Simão, você está apto, você está pronto para trabalhar na minha obra, para fazer discípulo, para constituir família, para direcionar casa, para poder ser alguém na minha obra. E nesta noite, Deus está me dizendo que Ele está colocando a mão no ombro de pessoa. Deus está aprovando o seu ministério, Deus está aprovando o seu chamado, Deus te aprova hoje. O mundo te rejeitou, mas Deus te aprova. O mundo te abandonou, mas Deus não te abandona. Rabadasúbia, Racaio sai de Comanarga, Vorga Súbia. Tem alguém nessa noite que quer receber algo de Deus forte na sua vida? Tem alguém que precisa de um renovo forte na sua vida? Tem alguém que precisa? Se tiver alguém que precisa receber algo forte da parte de Deus, pode sair do seu lugar, fica aqui na frente, mantenha uma distância para poder respeitar os padrões. Mas se tiver alguém que quer receber uma porção dobrada, você veio buscar uma gotinha, mas Deus vai te encharcar nessa noite. Você vai sair daqui irreconhecível, você vai sair daqui irreconhecida, porque Deus vai